Aqui estamos mais uma vez, glória a Deus, porque podemos transmitir, porque podemos estar fazendo este seminário online e já já vamos para os slides. Seja muito bem-vindo ao meu canal e a Global Sales School, pois ele estará publicado nos dois canais, também no meu canal pessoal e na Global Sales School. Você pode procurar na internet com esse nome, viu? Então, estamos já iniciando nossa aula número 4 do nosso seminário de missões, a nossa última aula. Mas antes de continuar com o conteúdo, vamos fazer uma oração. Deus amado, nós queremos te louvar, te engrandecer, porque conseguimos chegar até aqui, papai. Obrigado pelo conhecimento compartido, papai, pelas experiências. Obrigado, Deus, por cada palavra que o Senhor nos deu através deste seminário, papai, pela injeção de ânimo, pelo despertar de chamados, meu pai. Obrigado, Senhor, por esta nova ferramenta, meu Deus, que nós possamos continuar utilizando, meu Deus, que as redes sociais, a internet possa ser para nós um instrumento de bênção, meu Pai, um canal de bênção, uma fonte de pesquisa, de conhecimento, de aprendizado. Pai amado, não permitas que venhamos cair em tentações de estar utilizando a rede de forma errada. Eu te peço em nome de Jesus, meu Pai amado, que realmente possa ser, meu Deus, parte dessa grande comissão aonde o Senhor está nos levando às nações agora através da internet, que nós possamos ir ao campo de forma pessoal, como esse seminário nos desafia, mas que também possamos continuar indo às nações através das mensagens que nós compartilhamos e lançamos às redes para que possam dar a volta ao mundo. Deus conduza, meu Pai amado, as nossas redes em vitória, que nós possamos tocar corações, Senhor, impartir do teu poder, que nós possamos chegar àquele que precisa, que nós possamos ser instrumentos nas tuas mãos hoje, nessa missão online. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal, nos fortaleça, nos capacite. E, Senhor, tudo que a gente venha compartilhar até o último instante desse seminário possa ser para edificação do teu povo, para despertar de chamados, e que o teu nome seja glorificado em tudo que venhamos fazer. Então, na nossa última aula, não deixaremos de falar do nosso método Sela. Você já sabe que foi inspirado por Deus, na palavra de Deus, no livro dos Salmos, onde você vai encontrar essa pausa musical, que é uma pausa também para refletir, para sincronizar com aquilo que você está fazendo. Então, para tudo que você está fazendo, para literalmente tudo, para você se conectar com esse estudo e, claramente, estuda, absorve, se conecta, leia o conteúdo, anota, envolve todo o teu ser para que você possa estar absorvendo ao máximo. Aplica, então, não deixe de levar da teoria à prática para que você possa ser bem-sucedido no seu ministério. Seminário de Missões, quarta edição, aula número 4. Então, o ID, de fato, a gente fala tanto do ID, né? Mas o ID, de fato, hoje está, através desse seminário, se estabelecendo como um fato na nossa vida. A convocatória dessa edição é que você, de fato, possa começar a se propor, a se organizar, a se projetar para você ir, de fato, anunciar as boas novas de salvação, ir por todo mundo e fazer discípulos, e que os sinais e as maravilhas, como diz a palavra, possam te seguir em nome de Jesus. Ok, virei missionário, e agora o que eu faço? Tenha foco, é a primeira palavra que eu quero te dar. Você já não pertence ao mundo, e essa é uma convicção que você precisa ter. Você está apenas transitando como peregrino por ele, mas não pode se apegar às coisas desse mundo, não pode estar andando por esse mundo como alguém mais desse mundo, porém, a sua missão é ser sal e luz para as nações. Então, você tem que entender que a elite do céu. Então, a elite, ela faz toda a diferença. Uma elite, ela não se confunde. Ela é impecável no movimento, na disciplina, no agir, no vestir, no falar, né? Então, procure a excelência. Se disponha, então, se organize e, enfim, prepare as malas.
O companheiro fiel do missionário é o Espírito Santo de Deus e só levará fisicamente as suas malas. Aprenda a fazer malas para Cristo. Pergunte para ele o que deve levar. Que absurdo, missionária. Não, de fato, eu te falo por própria experiência. Quem me direcionou a fazer isso foi ele próprio, tá? Então, aprenda a fazer malas para Cristo. Pergunta para ele o que deve levar. Unja as suas malas. Eu disse, ore impondo as mãos, pedindo para ele te direcionar no detalhe. Deus está no detalhe, você precisa entender isso. Deus está no detalhe, ok? Então, não subestime o mover de Deus, a manifestação de Deus, a vontade de Deus. Não subestime. Não subestime. Nós vamos falar uma passagem agora. Olha, espere a ordem e a direção de Deus. É muito importante que você entenda. Esse é o chamado, o Senhor já despertou, tudo bem. Mas você agora está se ligando, se propondo no coração para você assumir e tem que começar a se projetar, a se organizar, mas precisa se consagrar para você entender o tempo de Deus, o tempo de sair, viu? Então, eu sei, o Senhor, diz Jeremias, capítulo 10, 23, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Então, você e eu precisamos ter essa consciência de que verdadeiramente quem manda no nosso caminhar, quem dirige os nossos passos é o Espírito Santo de Deus, é o único Deus vivo, e ele está dizendo que nem ao que caminha ou dirigir os seus passos lhe pertencem. Então, se renda à presença de Deus, se entrega na presença de Deus e dê o controle a Ele. Como enviou Jesus, é o exemplo que nós vamos pegar para entender qual deve ser a nossa atitude e a nossa consciência. Deus não deixou essa passagem por acaso, e eu tenho vivido inúmeras vezes, cada vez que o Senhor me mandava em missão para algum lugar, Ele me deu essa passagem, ó, nas últimas 4 missões, ele me deu essa mesma passagem. Na terceira vez eu falei, pronto, Deus, eu já entendi, tá bom? Já entendi. Já entendi. Caso eu me esqueça, o Senhor está repetindo, né? Então, chamou Jesus os 12 e passou... perdão, tem entendimento e foco. Levo o que preciso sem excessos. Você e eu não podemos estar carregando a casa nas costas. Olha, o que Jesus fez com os 12, né? É claro que eles estavam vivendo em outra época, já eles não eram tão consumistas como a gente, e realmente eles não trocavam a roupa tão seguido como a gente, né? Mas, então, dentro desse contexto atual da nossa vida, do nosso cotidiano, a gente precisa trazer essa orientação para aplicá-la e vamos tentar entender juntos como fazer isso, né? Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2. E olha que interessante, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. O que Jesus deu foi autoridade sobre os espíritos imundos, mais nada. Ele não deu dinheiro, não deu alforja, não deu roupas, não deu sandálias, ele deu autoridade sobre os espíritos imundos, gente. Vê se você me entende. Por isso que ele diz, procurai primeiro as coisas do reino. Então, ordenou-lhes que nada levassem, ainda que ele não deu, como se fosse pouca coisa, ele ainda disse, ei, não exagera, eu sei que você tem algumas tralhas ali, mas não leve, tá bom? Então, ele estava dizendo que ele deu o que ele precisava, o que é importante, Jesus deu, ok? E ainda disse, olha, não é para você carregar a casa nas costas, tá bom? Não levassem para o caminho, nada levassem, ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão. Eu vou fazer uma pregação com respeito a esse bordão. Por que que o Senhor falou do bordão? Mas não é essa a ocasião, tá bom? Nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E você quer levar seu guarda-roupa inteiro, tá? E recomendou-lhes, quando entrardes na alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés
em testemunho contra eles. Ok? Ainda, ele deu o mais importante, o que era importante para eles levar, recomendou eles não exagerar, ter um espírito de equilíbrio, saber o que levar, e ainda deu instruções de como chegar no lugar, né? E o que deviam fazer quando eles não eram bem recebidos. E como se movimentar durante a missão. Não é para andar pulando de galo em galo. Nem na igreja, nem no ministério, nem na tua vida, cara. Você precisa ter foco, você precisa ter direção, você precisa ter entendimento e equilíbrio. Isso eu estava dizendo aqui, ó. Eu já recebi isso aqui. Porque quando ele me trouxe, por exemplo, para Jujá, ele me mostrou, me deu uma visão comigo na igreja, orando e jejuando. Então, imediatamente me deu a ordem de entrar em jejum. Aí eu comecei a orar para ele me mostrar qual era o jejum, né, que eu tinha que fazer. Aí, no meio do meu clamor, ele me mostrou que eram 3 dias só de líquido, né? Então, eu entrei nesse jejum, tudo bem. Mas quando eu li essa passagem, completou, fechou, porque ainda estava preparando para essa aula, né? Então, eu caiu a ficha para mim. Falei, caraca, então, porque eu falei, bom, eu vou chegar, eu fico fazendo esses 3 dias de jejum na igreja, e aí eu começo a ver qual é a situação da igreja, se dá para eu alugar algum kitnet perto da igreja, sei lá, eu vou chegando lá e eu vou pesquisar. E eu tinha esse pensamento, né? Mas quando eu li esse versículo, acabou, né? Eu entendi da parte de Deus o que eu tinha que fazer. Se ele me deu a visão comigo, me consagrando na igreja, fazendo esse jejum, chegando de cara, ficando na igreja, quando eu li, então eu entendi que eu tinha que ficar, né? Então, recomendou-lhes, quando entrares em alguma casa, permanecei aí. Isso bateu no meu coração muito forte, até vos retirardes do lugar, né? Então, se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao saíres dali, sacudiu o pó dos pés em testemunha contra eles. Isto é, cara, se despoja de tudo. Não carregue com você frustrações, palavras contrárias, aquele mal, sabe? Aquele peso da experiência ruim, não, sacode o pó literalmente, declare, eu estou sacudindo um pouco, uma palavra que Deus me ensina, e eu não vou levar nada comigo dessa ruindade que o povo lançou sobre mim, em nome de Jesus, né? Estou obedecendo a palavra de Deus, comece só poder da palavra de Deus, gente. Então, em testemunha contra eles. E aí, então, saindo, eles pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Isso está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 6, do versículo 7 ao 13. Preste atenção, porque é muito importante que você possa entender que a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela é viva e eficaz como uma espada de 2 gumes, ela é poderosa, ela é viva, ela é vida para nós, é alimento, ela é a nossa brújula. Ela tem que ser para nós, realmente, ela tem que ser o que ela é. Então, eu preciso pegar a palavra de Deus para mim como instrução mesmo. Então, se Deus está me dizendo isso, eu preciso pegar isso para mim, tá bom? Agora, como eu trago para esse tempo de hoje, né? Porque realmente eu estava pensando, eu falava com Deus, eu falei, Deus, se eu realmente fizer isso, se eu levar só 2 túnicas, né? Eu penso assim, eu vou chegar e vou ficar uma semana na igreja e o pessoal vai me ver todos os dias com a mesma roupa. Aí já vão começar a falar, né? Que a missionária é nojenta porque ela não toma banho, não troca de roupa. Ela toma, até que toma banho, mas ela não troca de roupa. Aí o negócio assim, né? A nossa época é diferente daquela. Então, como é que eu trago essa palavra amigo para esse tempo, para mim, para minha vida, para o meu ministério hoje? Vamos lá. Você tem que entender que as casas de antes não eram como as casas de hoje, tá? O ser humano hoje até tem a doença, né, que virou doença, os acumuladores, né? Aqueles olha, missionário não carrega a caça nas costas. Aí eu trouxe algumas imagens para você entender como você nunca deveria viajar numa missão. Nunca deveria ser essa a tua situação. Ai, mas eu vou viajar com a família, não interessa, tá? Ore, peça para Deus, para Ele te dar orientação.
de fato você acredita que Deus está vivo, que Ele possa interagir com você? Se você orar, realmente Ele vai te responder, Ele vai te orientar, Ele vai se manifestar. Se você acredita no Deus vivo, que Ele continua falando com o seu povo hoje, então, cara, entra no mistério, pague o teu preço, carregue a tua cruz, se consagre e começa a pedir para Deus direção. Mas isso aí não é de Deus, amém? A obediência é confiança. Quando eu entendo que eu não posso estar fazendo isso, olha, mulher, que sensação, o que você está recebendo através dessa imagem, né? Peso, tensão, desespero, clima pesado, né? E o equilíbrio traz paz. O exagero, desespero, obedeça e leve só o necessário. A obediência, literalmente, é uma manifestação da sua fé, da sua confiança no Deus que você tem servido. Então, se Ele foi contigo até hoje, Ele continuará sendo contigo. Aí eu trouxe mais algumas imagens para você entender, sinta o peso dessa imagem, não dá para você viajar daquele jeito. O que você pode ser que você já fez, na aula passada a gente fez o projeto de missões, na outra fez o planejamento, a gente fez o orçamento, tudo isso para aprender a se projetar, para a gente preparar a missão com antecedência, né? Então, não vai funcionar se você não tiver vida com Deus, cara. Então, essa informação final que eu quero te dar neste seminário é para você realmente perguntar para Deus até nos mínimos detalhes. Eu me lembro que nessa viagem agora para vir para o Tocantins, ele mandou impor as mãos sobre as malas e sobre o calendário. Não, isso foi da Argentina para cá, sobre as malas e sobre o calendário. E agora, de Fortaleza para o Tocantins, ele tinha me mostrado que era para fazer a mesma coisa, para continuar orando, para eu perguntar para ele, né? Menino, eu já tinha feito as malas um mês antes. O Senhor me fez deixar duas caixas de roupa, de coisas, me mandou dar. Olha, eu tinha até CDs e tinham ficado aqui quando eu fui na missão na Argentina, ficaram aqui, várias caixas de coisas minhas. A metade estragou, não diz a palavra que não, a gente não tem que acumular tesouros na terra porque a ferrugem, a traça, tudo isso vai estragando, o ladrão rouba, né? Pois tudo isso aconteceu, cara. O que restou, a metade estava estragado. Alguma coisa, eu acho que muita pouca coisa que eu consegui usufruir, recuperar, né? E então, assim, de fato acontece. Eu gostaria que você pudesse viver a tua própria experiência e experimentar como realmente isso é real. Quando eu vou para uma próxima missão, se eu não dou o que eu tenho, o que ficou, quando eu volto, não presta, cara. Não presta, viu? A única coisa que Deus tem me permitido resgatar são os livros, né? Às vezes, quando não está cheio de umidade, que ficou num lugar úmido. Então, essas imagens aqui não são dignas de um missionário. Eu vou te mostrar no próximo slide, olha o modelito missionário. Esse devia ser o modelito atual de missionário. Tudo bem, a gente não a gente leva mais de duas túnicas, né? Porque os tempos de hoje são diferentes, tá? Mas a gente não leva o que a gente viu nos slides anteriores, tá? É com coerência, com equilíbrio. E o que eu quero que você agora, olhando para essa imagem, pense no que ela te transmite. Eu entendi, eu me sinto com essa imagem, recebo outra carga de informação que eu recebia na outra, né? Na outra eu via tensão, acúmulo, peso, né? Estresse. Aqui eu estou vendo realmente um ambiente de paz, né? Leve, eu estou vendo leveza, né? Eu estou vendo tranquilidade, né? Capacidade de administrar aquilo que eles estão carregando, né? Então é outra situação. Você não pode levar o absurdo, até porque durante a viagem você precisa continuar ligado com Deus e não desesperado na 450 malas, se eu perdi uma, se eu não cheguei, né? Então, eu me lembro, bom, nessa viagem agora de Fortaleza para o Tocantins, eu procurei respeitar ao pé da letra isso aqui. Daí eu trouxe uma malinha de essas daqui de alça,
duas bolsas mais ou menos assim parecidas com essa e mais uns bultos que era roupa de cama e tal, né? Aí eu tentei, mas dos dois eu peguei todo, porque também tinha minha mochila, né? Mas aí eu não tinha, como já viajei com um monte, acho que foi na primeira ou na segunda missão, que eu levei até caixa de livros e não sei o quê, né? Levei, nossa, eu acho que eu levei a minha mudança inteira. E foi a primeira vez, Deus já tinha me falado, né? Que já tinha me dado, foi a primeira vez que Deus me deu essa passagem. Aí eu me desfiz de um monte de coisa, mas mesmo assim eu levei um monte. Foi a primeira vez na minha vida que eu paguei excesso de bagagem. E olha que eu viajo há 30 anos, cara. E antes de eu viajar com missões, eu viajei muito por férias, para conhecer outros países, eu viajei para fazer para ir ver a minha família nos anos que eu morei no Rio, né? Morei 9 anos no Rio e eu todo ano viajava, uma ou duas vezes, né? Então, era a primeira vez que eu levava tanta coisa e eu não obedeci e eu paguei excesso de bagagem, né? Então, aí a pena, a punição. Então, o que transmite essa imagem para você, depois de ter visto as outras? Eu sinto leveza. Consegue compreender por que Deus nos instrui? A gente precisa, na missão, estar focado com as coisas do reino e não com as coisas desse mundo. Desafio missionário, então, no final deste nosso seminário de missões online, este incomodar, te sacudir para que você ali na tua igreja possa começar a se levantar como um missionário desta geração, que você possa receber a coragem do Espírito de Deus, comece a sonhar os sonhos de Deus, que trace metas em Cristo, que estabeleça uma viagem e apresente adiante de Deus em todas as suas orações. Nós, no meio dos nossos seminaristas, tivemos casos em que, na semana da oração, que a gente começou a pedir a Deus se revelar, 3 pessoas receberam essa orientação da parte de Deus, de ir para países específicos, né? Um foi para a Argentina, outro para os Estados Unidos. A terceira pessoa, o senhor falava que era fronteira com o Brasil, de fala hispana, né? E aí a gente foi orando. E eu me lembro que já nas últimas aulas teve uma menina que era uma jovem que era bem tímida, ela não tinha se manifestado até então. Quando eu estava me comunicando com ela para ver a questão das tarefas, né, que ela estava tendo uma certa dificuldade, algumas dúvidas, né, que ela estava perguntando sobre as tarefas. Aí ela falava sobre o projeto, né, e ela me contou que era um pouco confuso para ela porque ela tinha desde pequena o desejo de conhecer os Estados Unidos, né? Então ela começou a estudar até a língua. Ela hoje está estudando, está se preparando, se formando na área de línguas e ela está estudando bem, né? O inglês. E aí eu falei, cara, Deus pode estar nisso também, entendeu? E o sonho dela é ir lá. Então aí como entra na questão do projeto pessoa, projeto missionário, a partir da igreja e o projeto missionário pessoal, tá bom? E aí eu dei meu exemplo com respeito àquilo que Deus já me profetizou com respeito aos Estados Unidos, mas que eu sei que eu tenho que ir me organizando, que no tempo dele vai se cumprir e eu tenho que fazer a minha parte enquanto isso. Mas enquanto isso, eu estou servindo no ministério e eu estou à disposição do ministério. Então, o meu trabalho hoje, em concreto, é organizar e projetar a missão que já foi me entregue, a qual eu já fui comissionada aqui. Nessa ocasião, é aqui no Tocantins, né? Então, mas eu não deixo de projetar essa ida para os Estados Unidos. Então, eu oro com respeito a isso, eu peço para Deus ir me mostrando o que é para fazer hoje, né? Eu continuo estudando inglês. Hoje, por exemplo, no final desse seminário, o Senhor me direcionou a voltar a fazer mensagens, postar no meu canal, né, nas minhas redes, mensagens em inglês. Então, eu já veio ele me empurrando para eu voltar a praticar, a colocar em prática o que eu estou estudando. Então, aí eu tenho que, no meu planejamento que ainda não fiz,
eu já tenho isso na cabeça. Eu estou fazendo anotações para ver como é que vai ser o meu planejamento. Eu já estou na missão aqui no Tocantins, e nessa primeira semana eu me dediquei a observar, né, todo o movimento, porque dessa vez eu não vim para implantar uma igreja. Eu vim aqui para dar um reforço, para ver, e eu sei que é por um tempo, e já existe uma igreja, não? Então, o que eu tenho que fazer aqui é ver como é que a igreja já está funcionando e como é que a gente vai ordená-la ela segundo o nosso estatuto, segundo a palavra de Deus, segundo as instruções que a gente aprende também no nosso seminário, né? Então, eu precisava essa semana para observar a igreja, para observar o rebanho, para ver a realidade da igreja, para, em função dessa base, eu realizar um projeto de trabalho para este ano na nossa Vale Tocantins. Então, desse jeito, enquanto eu vou ter que funcionar, né? O meu projeto pessoal, como é que eu vou encaixar aí o meu projeto da missão nos Estados Unidos na minha semana, no meu planejamento semanal, para que eu tenha um tempo de continuar estudando inglês, de começar a postar mensagens em inglês. Eu tenho que ter isso dentro do meu planejamento semanal, né? Então, eu tenho coisas que eu já sei que vou colocar no planejamento, mas eu tenho coisas que eu precisava observar para saber como completar esse planejamento direcionado para a questão do funcionamento da igreja. Então, desse jeito que eu te aconselho a fazer, né? Se você já tem um projeto missionário que Deus já te deu uma revelação, que Deus já te deu um direcionamento com respeito ao lugar onde Ele quer te enviar, ou então, como no caso daquela jovem, que ela já tinha um sonho, né? Já tinha esse projeto pessoal, e ela agora, através do seminário, começou a projetar, ela começou a dar forma àquele projeto, ela já teve um leque de opções, de possibilidades para ver como é que ela trabalha em função desse projeto para poder realizar esse sonho, né? Claro que ela funcionou com a questão do anunciar as boas novas de salvação, então ela já no plano de ação dela, ela já tem, por exemplo, o alvo dela que é pregar para o povo de fala inglesa. Então, peça ao Senhor moldar seus pensamentos em prol do seu chamado. Em nome de Jesus, nós, como missionários dessa terra, não podemos continuar fazendo a nossa vontade. A nossa caminhada não pode estar vaciada em fazer a nossa vontade. Eu vou usar o exemplo de algumas falas que eu escutei essa semana aqui na igreja do Tocantins, né? Teve uma irmã, por exemplo, que me apresentou à igreja, que me recebeu, é uma missionária, né? E ela falava, pronto, pastor, a senhora chegou, né? E a gente sabe que a gente tem que se moldar a senhora, o seu jeito de trabalhar, as coisas que a senhora quer fazer, né? Eu falei, não, minha amada, eu te agradeço por essa disposição, por essa atenção e pelo gesto de honra que eu estou percebendo em você, mas a gente não vai fazer a minha vontade, certo? Então, eu convoquei a liderança e eu falei para ela, olha, a gente vai fazer a vontade de Deus. A gente vai perguntar, a gente vai se juntar primeiro com a liderança, vamos nos consagrar juntos e vamos buscar em Deus nos alinhar para que a gente possa andar debaixo de uma só visão, um só pensamento, tá? E um só propósito. Primeiro buscar a unidade entre a gente e depois a gente ver qual é a situação, como que está o andamento da igreja e ver o que precisa ser redirecionado, principalmente debaixo da palavra, debaixo do nosso estatuto, que é o nosso regulamento interno, né? E debaixo dos manuais que nós já temos, já existem para os diferentes departamentos, para que a igreja possa ter um trabalho diferenciado esse ano e a gente possa alcançar metas, estabelecer metas para poder trabalhar organizadamente e a gente poder fazer essa distribuição de tarefas, de delegar responsabilidades. Então, não é a nossa vontade, né? Não é a nossa, nem para pintar a igreja eu deixo de perguntar para Deus, né? Eu cheguei aqui, olhei e falei, olha, papai, o pessoal deixou a igreja bonitinha, mas se não for essa tinta que o Senhor quer, então se revela, nos mostra, e a gente vai orar isso. A gente está já se reunindo
na próxima segunda até o sábado, vai ser uma semana de consagração apenas com a liderança da igreja. Então, essa foi a primeira estratégia que Deus me deu, depois de eu ter completado os 3 dias de jejum, né? Eu aprendi que quando Ele me manda me consagrar, é para me mostrar como trabalhar, como iniciar o trabalho naquela nova missão. E eu te dou esse conselho, nunca deixe de se consagrar, de buscar mais de Deus, porque Ele tem a estratégia certa para cada lugar, para cada igreja, para cada missão, para cada nação, para cada cidade, para cada estado, para cada lugar. Ele é fantástico, ele é o dono da obra, né? Então, pensa num gerente geral que ele conhece os seus empregados, ele sabe como distribuí-los, né? Ele sabe qual é a capacidade de cada um, como é que vai funcionar, em qual é a área que esse empregado vai funcionar melhor. Deus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele é o dono da obra, Ele estabeleceu tudo na obra dele. Então, a gente não vai funcionar de forma eficiente e eficaz e nem vai alcançar a excelência se a gente não estiver assim com Ele, entrelaçado, se a gente não estiver em constante comunicação com Ele, consagração, que a gente realmente entregando o nosso dia a dia. Eu desafio você a estar agregando, se não o faz ainda, um exercício cotidiano, matutino, como a gente diz, matutino em espanhol, né? Já de manhã, assim que você acordar, de você não levantar da cama. Como assim? Eu preciso levantar para começar o dia, pastora? Não levante da cama, não levante direto, pelo menos. Na hora que você acordar, você vira, fique de joelhos. Eu lembro que quando estava a cama alta, eu me arrastava, né? Eu ia descer, eu ficava assim deitada e eu descia as pernas primeiro, eu já ficava de joelho e eu entregava o meu dia nas mãos do Senhor e pedia para Ele tomar o controle, assumir a direção do meu dia e me mostrar o que era para ser feito naquele dia, me ajudar a me organizar, né? E tinha momentos, por exemplo, na Argentina, que nos momentos de inverno, eu nem tirava os pés da cama, né? Eu virava o cobertor, eu me virava, eu já me fazia bolinha ali em cima da cama, eu já me prostrava ali na cama mesmo para orar, para fazer a minha oração, mas eu não me colocava, aprendi a não me colocar de pé sem antes me prostrar diante da presença de Deus. Isso tem dado certo no meu ministério de uma forma sobrenatural e eu quero compartilhar essa chave minha, no meu ministério, algo pessoal que eu tenho com Deus, com você, hein? Talvez dê certo com você. Talvez seja só no começo e depois o Senhor mostre alguma outra coisa que vai ser só algo teu com Ele. Mas comece, faça o teste, comece, desafie a sua fé, desafie o seu ministério, desafie o natural e avance para mais, que Deus tem muito mais para todos nós. Até aqui, então, o Senhor nos ajudou. Louvo a Deus pela sua vida e por ter chegado comigo até aqui. Espero e oro porque possas colocar em prática tudo o que você aprendeu, em nome de Jesus. Seja encorajado, encorajada, abra as tuas asas e vai, seja parte da grande comissão, receba o poder do alto para fazer a obra como nunca antes, em nome do Senhor Jesus, e você possa despertar, romper em fé, ser avivado e contagiar esse avivamento aonde você for, começando pela tua casa, pela tua vizinhança, pela tua igreja. Em o nome de Jesus, que Deus abençoe e a gente se vê então. Amém? E nas próximas postagens. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém.